Apresentando uma outra formação aqui em Porto Alegre naquela época, né? E a gente foi convidado, a Tequila foi convidado para abrir o show, tinha outra banda abrindo o show, tinha o Sebastian Bach e tinha o Guns. Acho que era mais ou menos isso, lá na Fierg. E, cara, foi uma coisa muito louca, porque o show acho que era o último show da turnê, que depois eles iam para a Argentina. Mas a história que eu sei era que a carreta que estava trazendo equipamento para o show tombou. Eles pegaram a carreta que estava indo para a Argentina ou para outro país, Uruguai, Argentina, enfim. Ela voltou para poder montar o palco. E teve um atraso absurdo. O Axl Rose, na hora que era para começar o show de abertura, ele estava ainda, acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo, não tinha nem vindo para cá. Foi uma coisa muito caótica. E aí eles falaram, olha, a gente não montou o PA está chegando ainda, já era o horário das bandas de abertura tocarem, e das bandas convidadas, e nada do PA. Aí a gente tá, ok, tudo bem, a gente foi convidado, a gente vai guardar os nossos equipamentos e vamos curtir o show depois, vamos ficar por aí. E a outra banda, os caras chegaram e falaram, dá para fazer um som, mas sem o PA ligado, só com os retornos. Fala pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui na Ponta da Agulha. Uma live surpresa, podemos dizer assim, mas uma ótima surpresa aqui. A abertura do Guns N' Roses do Brasil começará em Porto Alegre, no Jockey Club, e temos a presença ilustre, já amigo nosso brother, a surpresa do dia, Duda, meu velho. Obrigado aí, cara, ter aí dado essa pauta, essa ideia de conversar sobre o Guns. Como é que tá essa força, meu querido? Tudo jóia? Tudo bom, Cássio? Abraçando a todo mundo que está assistindo aí no Ponta da Agulha. Fiquei muito contente de saber que o Guns vai começar a turnê aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Para nós é uma honra, para nós gaúchos é uma honra, e é bacana que esse show tá rolando no Jockey, né? Porque o Jockey Club do Rio Grande do Sul, ele já teve shows gigantescos do Kiss, do Metallica e agora do Guns. Então é um lugar muito legal e eu acho que é pouco explorado dentro da cidade, porque via de regra as coisas são muito para fora da cidade, né? Os eventos são, né, para essa região, a Arena do Grêmio, ou a Fiergues, ou a Arena KTO, que são pontos. Agora, dentro da cidade, como é o Jockey Club, que é no meião da cidade, isso é muito legal, né? Sim. Não, eu lembro do Kiss, cara. O Kiss. Muito bacana. O show com Einstein, né, o Metallica com Sepultura. Poxa, shows lendários. E agora o Guns, né, cara? E o Guns tem uma coisa muito interessante com Porto Alegre, né? Sempre os shows foram emblemáticos aqui. Eu tenho uma história muito bacana para contar do Guns. Foi em 2010. O Guns estava se apresentando uma outra formação aqui em Porto Alegre naquela época, né? E a gente foi convidado, a Tequila foi convidado para abrir o show, tinha outra banda abrindo o show, tinha o Sebastian Bach e tinha o Guns. Acho que era mais ou menos isso, lá na Fierg. E, cara, foi uma coisa muito louca, porque o show acho que era o último show da turnê, que depois eles iam para a Argentina. Mas a história que eu sei era que a carreta que estava trazendo equipamento para o show tombou. Eles pegaram a carreta que estava indo para a Argentina ou para outro país, Uruguai, Argentina, enfim. Ela voltou para poder montar o palco. E teve um atraso absurdo. O Axl Rose, na hora que era para começar o show de abertura, ele estava ainda, acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo, não tinha nem vindo para cá. Foi uma coisa muito caótica. E aí eles falaram, olha, a gente não montou o PA está chegando ainda, já era o horário das bandas de abertura tocarem,
e das bandas convidadas, e nada do PA, aí a gente tá, ok, tudo bem, a gente foi convidado, a gente vai guardar os nossos equipamentos e vamos curtir o show depois, vamos ficar por aí. E a outra banda, os caras chegaram e falaram, dá para fazer um som, mas sem o PA ligado, só com os retornos. Cara, o público tava pistola, assim, sabe? O público tava muito de cara com tudo. Os caras subiram, tomaram um vaião, porque, claro, não foi culpa da banda de estar tocando ali com pouco equipamento. Era só uma checagem de som, assim, mas os caras estavam tão bravos que o Axel estava super atrasado, e tinha muita gente que veio para o show de outros estados e tinha que pegar voo, para voltar, saca? Sim. E muita gente deixou o local porque o último voo, sei lá o horário que era, e nada do Guns subir no palco. O Sebastian Bach fez um show longuíssimo também, e com um monte de problemas técnicos, porque estavam montando o PA, se não me engano, eles estavam montando o PA ainda no show do Sebastian Bach. Algumas coisas assim ainda estavam regulando. Cara, foi muito difícil. E depois teve o Guns, mas tardíssimo da noite, assim. E aí, na época, assim, a galera ainda comentou que o Axel estava com problema na voz, que ele não estava conseguindo cantar direito, né? E as críticas do show foram muito caóticas, assim. Mas o legal foi que eu fui convidado para abrir um show do Guns, contrataram a banda para abrir um show do Guns, e não teve o show de abertura. Não teve show do Guns, não teve show. Que merda, tio. E o mais interessante, o set list do show do Guns era muito bacana na época, assim, sabe? Eles tinham feito um apanhado de toda a obra, e eles tinham aquele guitarrista muito diferente, aquele cara que usava umas maquiagens, assim, usava umas paradas muito loucas. Então, fugiu o nome dele agora, não me lembro. E ele tava se maquiando meio que na nossa frente, assim, sabe? E aí eu olhava pro cara e falei, caramba, se ele passasse por mim na rua, eu não ia reconhecer, cara. Não tinha nada a ver. O cara ele chegou, assim, gente boa pra caramba, né, e tal. Chegou cumprimentando todo mundo. Quando ele saiu do camarim, eu falei, cara, esse é o cara, aquele que eu vi, então não tem nada a ver uma pessoa com a outra, cara. Então foi umas peculiaridades do show do Guns que é bacana a gente contar para as pessoas. DJ Ashba, o nosso amigo aqui, o Dario Strage, valeu, meu velho, é o DJ Ashba. DJ Ashba, isso mesmo. Cara, muito gente boa, cara. Toca pra caramba, o cara tocava pra caramba, assim, sabe? Sim, tipo, o cara é monstro. O cara, na mão aqui, paulada. Só que muito engraçado, assim, quando ele entrou, cara, eu falei, esse é o cara, o cara tem uma cara diferente e tal. Cara, no maquiar, o cara se tornava outra pessoa, sabe? Entrou com umas roupas, se passasse um cara por ti, dizendo, não, trabalha em alguma empresa aí e tal, camiseta normal, calça normal e tal. Quando ele se vestiu, cara, era outro cara, tá entendendo? E isso foi o legal do show do Guns. Eu falei assim, os caras são muito normais, mas na hora que eles vão subir no palco, o Duff ontem, andando no shopping, tu viu o Duff, cara, o cara de bermuda e camisa, e chinelo, saca? Dando bando no shopping, assim, dando bando na rua, eles foram tomar uns cafés ali na Padre Chagas. Cara, gente normal andando na rua, tu vê no show, uau! Isso é legal, isso é uma mística muito bacana da música, né? Tu poder ser a tua pessoa no dia a dia, na hora do palco, tu se torna um artista com todo o potencial que tem, com tudo que tem para vestir, com tudo de diferente. Então, acho que é uma coisa muito legal da música, isso, sabe? A música proporciona isso para as pessoas. E o show hoje do Guns vai ser maravilhoso. Me corrija se eu estiver errado. Já estava anunciado que vocês iam tocar ou vocês foram contratados em cima do laço ali? Porque eu me lembro, estava cogitada a Rosa Tatuada ia tocar, né? Antes do Sebastião. Eu acho que a gente foi a última banda convidada. Acho que tu tens razão. Acho que a gente foi a última banda a ser convidada. Porque, a princípio, eu fiquei sabendo que a gente ia tocar, acho que 2 semanas antes do show, 1 semana antes do show.
Acho que a gente foi os últimos a serem convidados. Eu acho que eles estavam prevendo, cara, o Axel inventa de dar os chilique dele, temos que encher linguiça para ganhar tempo. Vamos botar banda, vamos botar todo mundo. Daqui a pouco virou um festival rock gaúcho aí. Ficou um festival, né? Brasil USA Festival, sabe? Mais ou menos isso. Mas eu conheci o Sebastião Bach naquele dia. Conheci. Como é que foi isso? Cara, ele me perguntou, vocês são uma banda local? Eu falei, sim. Aí ele falou, prazer, Sebastião Bach. Eu, pô, né? Prazer do da Calvin, tá. E aí ele, cara, muito gente boa, ele falou, pois é, eu acho que vou ter que tocar mais tempo, porque o Axel tá no Rio de Janeiro com umas garotas e nem entrou no jatinho para vir para cá ainda, ele tá tomando caipirinha, sabe? Ele falou assim, tá, drinking caipirinha. E eu falei, meu Deus do céu, cara, só se ele vier num caça da Força Aérea para chegar a tempo no show, né, cara? Aí eu sei que ali eu vi esse cara, vai ser difícil. E a gente foi informado, quando a gente chegou lá de tarde, que um caminhão com equipamentos tinha tombado, tinha sofrido um acidente, algo assim. Nada muito grave, mas tinha sofrido um acidente. E aí eles iam pegar outro caminhão que já tinha passado, ia voltar, que estava levando equipamento para outro país, ia voltar para deixar o equipamento ali na Fiergs. Só que, claro, né, cara, isso aí tem um monte de atrasos e tal, as pessoas não estavam preparadas para isso aí. Tanto o staff que estava montando o show, quanto a própria banda, que já estava aqui antes, não tinha sido preparado. Cara, não, foi um show, Cássio, sem passagem de som. Nossa, vai ao racha. Isso eu posso assegurar, foi um show sem passagem de som. Mas o interessante é que quem assistiu o show, bem ou mal a banda, o Guns, na época, né, com aquela formação, tentou fazer o melhor possível para fazer o show, saca? DJ Ashba e os caras que tocavam com ele tentaram fazer o melhor possível para entregar o show, com um monte de problemas técnicos. O Sebastião Bach nem se fala, o Sebastião Bach, ele fez o show dele e os caras passando as caixas de som. Às vezes tinha som só na direita, às vezes tinha som só na esquerda, às vezes estavam passando só o sub de baixo, o grave, né? Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas rolou. Com um atraso absurdo o show deles, mas rolou. E aí a gente viu que a gente subir lá não vai ter nem PA ligado, a gente vai tocar só com os retornos funcionando, o público só vai ouvir a voz e um tum de bateria. Vamos tomar uma vaia do campo, porque as pessoas estão pistola pra caramba, né, meu? Que o Guns não sobe no palco. Eu não vou servir de boi de piranha, né, cara? Eu falei assim, não, vou segurar a onda, vou ficar aqui assistindo, que é melhor. Mas foi assim a história. Eu lembro, em 2010, eu estava fazendo administração na Unicinos e eu louco para ir no show, em questão financeira não consegui, e uma colega foi. Conseguiu negociar com o professor. Ô professor, deixa eu faltar essa aula, tá, não sei o quê. Tá, vai. No dia seguinte aí, como é que foi o show? Cássio, eu tô pé da vida, tô cansada, tô indignada. Aquele viado do Excel atrasou por 4 horas do show. Eu pensei, cara, ainda bem que eu não fui. Cara, é muito louco. Porra. E eu vi muita gente de cara, eu vi muita gente que perdeu o show porque veio de avião de outro estado, né? E tinha que voltar. Tinha gente que tava pensando assim, vou ver o show, vou pro aeroporto, vou embora, né? Ou de ônibus do interior também. Então, cara, eu vi um monte de gente saindo da Fiergs, e tinha muita gente, hein? Tinha muita gente na Fiergs naquele show. Eu vi uma galera de gente voltando porque o Guns estava demorando. Segundo o Correio do Povo, era 17 mil pessoas. Gente pra caramba, né, cara? Caramba. Pô, tá doido. Sabe? E com todos os problemas que o Guns tinha na época, né? Que era uma volta do Guns, a galera ainda estava com o nariz meio torcido pro Axl, todo mundo dizendo que ele tinha perdido a voz e tal. E foi um show difícil, cara. Foi um show muito difícil. Estavam divulgando o disco
que eu particularmente não gosto muito, é o Chinese Democracy. Estavam divulgando esse álbum. Depois ficaram 15 anos prometendo esse disco, aí lançaram. Aí tu tá ligado que o Blink lançou Chinese Democracy antes, né? Verdade, um deboche. Bem nessa época, galera, que o Guns lançou o Chinese Democracy, o Blink-182 lançou um Chinese Democracy antes do Guns e o Axl ficou assim, que merda. Porque o Blink furou a notícia, né, cara? Tipo, a gente vai tirar uma onda aí. Que não, foi, antecipou o hype que seria da época. Mas eu acho isso aí uma coisa muito do punk rock, essa coisa de ter esse humor ácido, essas coisas de deboche. Eu acho que é muito salutar na música, porque, cara, tu desmistifica um pouco as coisas, assim, sabe? Tipo, se tu for ver bem, né, o próprio AC/DC com Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Highway to Hell, tá entendendo? Foram na mesma época e também foi essa coisa de para o céu e para o inferno, tá entendendo? Então, eu acho que na música tem muito disso aí, e é muito salutar na música. Eu acho que são histórias que ficam para contar e a gente está aqui relembrando essas histórias, né? Essas histórias de shows, essa história de Guns N' Roses aqui no Rio Grande do Sul. E hoje lá no hipódromo, talvez a gente tenha uma performance tão sensacional quanto foi aquela do Rammstein na época que ele abriu o show. E foi demais aquele show do Rammstein. Todo mundo fala até hoje do show do Rammstein. Tu foi nesse show? Eu fui no Metallica, eu fui também no Kiss, com Sepultura. Que demais isso. Shows ali no hipódromo são muito legais. Agora receberam, acompanhando investimentos altos ali na região. Acho que vai ter mais shows em breve aí do Jockey Club, né? Bom, é quase uma reativação de shows, né? Porto Alegre precisa de mais shows ao ar livre, precisa de mais eventos pela cidade. A gente ali nos anos 90 e anos 2000, a gente lançou um monte de bandas, um monte de eventos, e aquilo ali fez o resto do Brasil conhecer os artistas aqui do Rio Grande do Sul. E eu acho que esses shows ao ar livre, abertura de show internacional, essas coisas são muito importantes para a gente mostrar novos talentos, né? Muito, a nível Brasil, né? Por exemplo, São Paulo, a galera de São Paulo aí, que nos acompanha, temos uma audiência legal e grande. Virada São Paulo, que aquilo ali é espetacular, cara. Várias bandas locais, nacionais, gratuito. Cara, deixa o Rock in Rio no chinelo, como a gente brinca, a nossa expressão, sabe? Em matéria de público, passa várias vezes o Rock in Rio. A virada cultural de São Paulo. Agora é virada São Paulo. Em Porto Alegre, no Teatro Pôr do Sol, cara. Lembra do Patrola? Vocês várias vezes tocaram no Patrola. Todo ano tinha uma edição do Patrola. Aniversário. Aniversário da Rádio Ipanema. Pô, é espetacular. Eu vou te contar uma do Patrola, então, muito legal. Conta. Era aniversário do Patrola. E quem é que estava apresentando? Acho que era o Gabriel Mugin. Não sei se era o Gabriel Mugin, não. Acho que era o Rico Thomas. Não sei se era o Rico Thomas. Mas assim que a Mari estava apresentando. Sim. Saca? Eu acho que era a Mari estava apresentando. Maureen Mota. Isso aí. Tá. Ela estava apresentando. Eu não sei quem é que estava com ela. Se era o Rico Thomas ou era o Gabriel Mugin. Mas era um dos dois, tá? Aí o público, tinha vários shows, assim, a Tequila era um dos shows. Eu acho que era o último ou penúltimo show, a Tequila. Algo assim. E aí a Mauri, esse cara tocando, cara, eles tocavam aqueles caras botaram umas graminhas, aquelas graminhas que tu planta de leiva, assim, sabe, de tapetinho de grama, botaram assim na frente para dar uma arrumada ali, porque no teatro Pôr do Sol, tem sempre aquela lama que fica na parte baixa, né, na frente do palco, ficava uma lama, assim, tal. E eles botaram uma graminha, cara, os caras pegavam aquela graminha e tocavam no palco. Aí a Maureen falou assim, pelo amor de Deus, pega o microfone e fala para as pessoas ficarem calmas. Aí tá. Eu não tinha visto o público ainda, estava lá atrás nos bastidores. Eu fui para frente, sangue doce, tal, tranquilaço. Peguei o microfone, quando eu olho aquela galera, tinha 50 mil pessoas, eu pego o microfone e falo, é isso aí, galera!
Pô, a Malve queria te matar, cara. Queria, Piorou o problema, cara. queria. Eu falei, daqui a pouco, tequila, baby! Sabe? Aí os caras, aí mais pedaço de grampo, tudo do lado, assim, sabe? Foi muito legal. A gente fez um show muito bacana naquele evento lá. E eu acho que, cara, tem que revitalizar o Teatro Porto Sol também, é um ótimo lugar para shows, né? É maravilhoso. É um pecado tu passar de carro ali agora, todo enferrujado, largado. Poxa, merecia uma revitalização ali. Mas, que bom que a gente tem o Guns hoje. Que bom que tem música ao vivo e ao ar livre em Porto Alegre. Sei que ele botou Veneno, mas já botando, eu lembro desse show, outra coisa. Anterior, eles tocaram no antigo estádio do Palmeiras, que é o Parque Antártica. Era o Parque Antártica? O Palmeiras. Isso. E atrasou pra caramba o show do Guns também. Não chegou a 4 horas, mas deu umas 2 horas que o Axl saiu de outra cidade, ficou demorando e chegou atrasado pra caramba. Aí, para ganhar audiência, né, ganhar o carisma, colocou uma modelo no palco, não sei se era Ellen Jabor, uma modelo tava bombando na época, aí a galera tipo, ele foi estrategista, né, foi malandro, vou trazer uma loira bonita, brasileira, né, a mulher brasileira é bonita, em primeiro lugar, aquela coisa toda, colocou no palco. Imagina que no Rio Grande do Sul, sei lá, pega uma mulher bonita gaúcha e colocar no palco, e a galera, sabe? Então ele já estava atrasando todos os shows atrasados, E em Porto Alegre, pô, foi além da conta, né? Eu lembro que... Tu acha que vai atrasar o show hoje? Cara, eu acho que não, acho que de tempos para cá o Axl amadureceu. Para quem não sabe, né, para quem não acompanha, o Axl tem uma bipolaridade, historicamente, ele tem um gênio muito forte, então ele está conseguindo controlar isso e não tem atrasado tantos shows. Tanto que eu lembro que eu fui do Guns em 2014, não sei se tu recorda, foi na Fiex também. E já não atrasou 30 minutos. Pô, mas de 4 horas para 30, pô, já melhorou, né? Então ele não anda atrasando tanto, coisa de 10, 15 minutos, que é uma coisa normal, né? No grande show, então acho que tá mais de boa. O Axl. Esse show de 2014 era com a mesma formação que eu vi em 2010? Foi com a mesma formação. O DJ Ashby, o baterista era um baita negrão, careca. Pô, o cara é do tamanho de uma porta, é Frank, o baterista, é aquele mesmo formato ali. Aí depois eles vieram pro Arena do Grêmio, não, minto. Aí eles vieram pro Beira Rio em 2015. Com o Duff e com o Slash. Esse show eu tava no anel superior do Beira. Cara, foi espetacular. Esse show aí eu vi de longe, tu acredita? Eu só imagino. Eu tive uma infecção hospitalar, eu vi da janela do hospital o show. Como assim, cara? Cara, eu tive uma infecção hospitalar, eu tinha feito nunca fiz cirurgia na minha vida, nunca tinha entrado em hospital para fazer uma cirurgia. Tive uma crise de apendicite, não sabia o que era a crise de apendicite. Cara, estourou o apêndice, daí eu tive que ir para o hospital, fiz uma cirurgia de emergência e fiquei internado no hospital, que tiveram que fazer uma raspagem e tal, né, lavar o intestino. Aí fiquei internado no hospital, e aí peguei infecção hospitalar, aí voltei para o hospital 1 mês depois, 2 meses depois, e aí fiquei um tempão, fiquei quase 30 dias no hospital, aí eu vi o show da Janela. Meu Deus, cara. E dava pra ouvir a música direitinho? Ouvia tudo, Janelinha, subi no último andar do hospital, subi no último andar do hospital, pedi para os caras abrir a janela para mim, não estava com muita força, abriram a janela, aí eu assistindo, quando eu vejo, tem um monte de enfermeiro junto assistindo, eu falei, não, mal aqui eu não vou passar, né, cara, os caras estão tudo em volta. Eu assisti o show do Guns da janela do hospital, foi legal. Um internauta aqui, ele fez um comentário, ó. Se a Tequila Baby tivesse tocado na abertura, com certeza seria vaiado pelo momento.
Isso teria afetado a vida da Tequila Baby, ô Duda? Qual a tua opinião? Minha vida não teria afetado em nada, né, cara? Tomar uma vaia faz parte do jogo, né? Afinal de contas, tu não consegue sempre fazer o placar positivo do teu lado. Mas concordo com um amigo aí. Eu acho que a gente teria sido vaiado também, com certeza. Como a outra banda que tocou foi, entendeu? Eu não me recordo. A Rosa acabou tocando? Foi. E aí tomaram uma vaia do povo lá, porque não era culpa da banda de abertura, óbvio que não. Sim. Só que, cara, qualquer pessoa que subir no palco, até o Charlie Chaplin pode subir no palco lá e tomar uma vaia, porque o pessoal tava muito tempo esperando para o show acontecer e nada acontecia. Cara, não tinha, para te ter uma ideia, o PA não tinha sido instalado, não tinha nem som. Entende? Não tinha um somzinho mecânico na função lá para dar uma aquece na galera. Tinha umas caixinhas que os caras botaram lá, mas para 17 mil pessoas não era nada, tá entendendo? O som pesado pro show chegou quase em cima da hora do show. Não teve passagem de som. Que loucura. Que loucura. Não, e para ter uma ideia, esse episódio foi tão marcante que teve uma pessoa que processou a produtora da época, era a extinta empresa Hits Entretenimento, e ganhou o processo. Foi até um caso inédito no Brasil. Processou a produtora, não sei se chegou o processo ao Guns, mas a produtora foi e ganhou por danos morais. E justo, né? É isso aí. Cara, e é muito complicado, porque pensa bem, tá tudo organizado para o negócio acontecer. O cara dá um atrasão lá. A carreta que havia com o equipamento tomba. Ou sofre um acidente. Até hoje não sei, eu acho que foi um acidente, não foi um tombamento. Aí a outra que está indo para a Argentina volta. Cara, ela devia estar já na fronteira. Imagina, tu vir de, sei lá, se entrou por Uruguaiana, por outro lugar, mas pensa, de Uruguaiana para cá, quanto tempo é de viagem? Cara, tu vai perder um tempão para chegar e para instalar tudo. Foi uma sucessão de problemas, assim, é difícil. Cara, as pessoas sempre tentam achar, eu vou tirar o lado musical, vou trabalhar como um professor de história, pode ser? Vamos lá. É muito fácil procurar um único culpado, mas quando há uma sucessão de fatos, não existe um único culpado só. São reações em cadeias, né? Reações em cadeia que vão acontecendo para aquilo chegar ao fato que é o atraso do show. Mas vamos lá, desde o Axel ficar no Rio ou São Paulo, desde a carreta ter tombado, desde terem conseguido um outro equipamento, sabe? Talvez se fosse errado dizer, vou chamar a carreta de volta. Talvez o correto seria, vamos pegar um equipamento local em Porto Alegre e vai assim mesmo, tá entendendo? Dava tempo. Então, cara, e aí digamos que vamos pegar equipamento local em Porto Alegre, vai dar tempo. Talvez a produção da banda não aceite. Então, é um monte de coisas. Eu estava nos bastidores. Algumas das coisas eu vi acontecer. Outras coisas eu sequer sei que aconteceram, tá entendendo? Porque foi uma sucessão de fatos, não foi uma coisa isolada. O nosso amigo Petri Thiago, ele disse o seguinte, a Rosa Tatuada tocou só 3 músicas na abertura, abaixo de vaias. Foi isso, né? É isso aí. Quem falou? Desculpa o nome dele. O Thiago Petri. Thiago. Perfeita colocação. É verdade, foram 3 músicas só, abaixo de vai, não foi culpa da banda, só tinha os retornos ligados. Então, eu acho que, o Thiago depois confirma para mim, Thiago, eu acho que só dava para ouvir a voz e a bateria, né? Não dava nem para ouvir guitarra e contrabaixo, porque era só os retornos, não tinha as caixas para frente para o público ouvir. Se não me engano, o público estava ouvindo voz, um pouquinho de guitarra e a bateria, que era o que os caras estavam passando na hora, que é o que dava para passar. Então, imagina, cara, uma banda sobe lá, tá tocando só, não tá tocando a música deles, tá só ouve a marcação, um pouco da voz, e era isso. Não é um show de abertura, né? É uma passagem de som. Que loucura. E o Sebastian Bach, quando ele sobe no palco, aí já algumas caixas já estavam sendo colocadas, e a galera conseguiu ouvir um som aumentando aos poucos. Cada caixa que iam colocando, o som ia melhorando, né? Mas muito difícil, cara. Cara, eu não queria estar na pele dos produtores
para passar por esse problema. É fácil falar agora, aqui, sentados, a paisana, mas na hora da adrenalina, o sangue fervendo. Cara, todo mundo nervoso, os caras correndo de um lado pro outro. E eu, assim, ó, tava tomando meu garrafinha d'água, só aqui, ó. Apavorado, assim, olhando para as pessoas, meu Deus do céu, que caos que vai ser isso. Tu lembra do setlist que vocês montaram na época? Quais músicas da Tequila vocês iam tocar? Cara, eu acho que setlist era assim, acho que eram 10 músicas. Vocês estavam com o disco O Lobos Não Usa Coleiras? Ou foi depois? Não, acho que foi Lobos, tem razão, acho que foi Lobos. Bom. Se eu não me engano, Cássio, o Por Onde Você Andava não estava pronto ainda. Era 51, Sexo a Gente Sinta Liga, Sangue, Ouro e Pólvora, Velhas Fotos, Neg, Caindo, Minha Menina, tinha uma outra que era rápida também. Balada Sangrenta. Tinha uma do Lobos, que eu acho que do Lobos Não Usa Coleira, que eu acho que era Aleluia. E o que mais que tinha, cara? Eram uns 40 minutos de show, aproximadamente. Cara, 10 músicas. Acho que não dava 40 minutos de show. Tava ali, sabe, 30 e alguma coisa minutos. Uhum. E tá faltando uma, acho que do 7 aí. Mas era basicamente isso. Talvez tivesse. Tinha uma mais rápida, assim, que eu me lembro, que a gente ia tocar. Eu falei, Prefiro a Sua Mãe, né? Eu acho. Prefiro a Sua Mãe. Prefiro a Sua Mãe. Essa daí. Era um set legal, um set bem bacana, mas até fiquei com o set, guardei o set, assim, sabe? Porque tava ali Tequila, Baby, Guns, eu guardei o set. Se tu achar esse documento, posta uma foto depois no perfil aí. Claro, eu posto. Estamos falando de 16 anos depois, cara, imagina. Sabe que esses dias eu fiz uma foto, um rapaz no show, eu fiz um show em Bento Gonçalves, e um cara no show foi com set list de 1997, da Muito Punk Tour, que foi a tour que a gente fez do primeiro disco, de 96 a 98. E, cara, eu vi o setlist e falei, meu Deus, olha aqui o que a gente tocava. A gente tocava uma música da Blitz, mais uma de amor. Caraca, que demais. E aí tocava escrito nas estrelas da TT Espírula, a gente tocava. E Ramones, e as bandas todas, né? A gente tocava Ramones, tocava Offspring, a gente tocava NoFX, a gente tocava Bad Religion, mas a gente sempre, assim, cada show, a gente, de cover mesmo, a gente sempre tocava duas bandas. Uma era Ramones, sabe? A outra a gente escolhia para o show. Um Offspring, então era Ramones Offspring, ou Bad Religion, era Ramones Bad Religion, ou NoFX, Ramones e NoFX, mas sempre eram Ramones e mais uma banda, para não ficar um show só de covers, né? Então a gente escolhia duas do Ramones e mais uma de uma banda. 21 Century Digital Boy, do Bad Religion, Linoleum, do NoFX, sabe? E isso aí a gente ia misturando no show com as versões que a gente sempre fez em todos os discos da Tequila, de bandas nacionais. A gente fez Minha Menina Linda, a gente fez aquela do Júpiter, né? A gente fez Escrito nas Estrelas, que a gente chegou a gravar e nunca foi lançado. Então, a gente usava isso aí no show, sempre era no show. O punk rock tem isso de muito legal, de tu poder transformar as músicas, dar uma outra roupagem para elas, e essas músicas acabam se tornando músicas novas, né, por causa disso. Não, um exemplo ali é a Minha Menina, né? É uma versão totalmente diferente ali do Mutantes, que é mais psicodélica. Vocês deram uma acelerada ali, ficou do caralho, né? Então, a Minha Menina... Muito mais da Tequila do que do Mutantes, você entende? A Minha Menina, Cássio, ela entrou porque a gente tinha uma fita cassete, que a gente gravava umas demos na fita cassete, e no final da fita tinha uma gravação da Minha Menina, da versão dos Mutantes. E aí, de tanto escutar a fitinha até o final e escutar a Minha Menina, vamos tocar essa música daí, vai ficar legal. E ficou. Que ia foder. Que demais. E é muito engraçado, que às vezes no set tem ali, Menina Linda, Minha Menina. Aí, esse tempo a gente fez um show,
E o cara que tava arrumando lá falou, cara, vocês gostam de menina, né? Porque tem minha menina, menina linda. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso aí. Uma música perto da outra. É muito fácil da pessoa confundir, chamar chamar outra música no lugar daquela, tá entendendo? A menina é uma das palavras mais frequentes das músicas da Tequila, né? Se parar para fazer uma lista, a menina tá entre o top 5 ali. É possível. Nunca boa colocação. Ela é minha menina, eu sou o menino dela. Menina linda, eu te adoro, né? Não tinha pensado nisso aí. Mas acho que, será que não é só por uma casualidade? Acho que é uma casualidade, porque as duas músicas falam em menino e a gente fez versões, né? É verdade. Uma informação interessante, ó, o nosso amigo, cadê aqui? Nosso amigo Júlio Caregnato. Me corrija aí, Juliano, se é isso aí mesmo, tá? O Guns vem ser a tecladista menina, a mulher, ou a menina, a tecladista que fazia um tempão que estava na banda. E foi a primeira mulher a fazer parte do Guns. Bem lembrado. Ela vai vir ser a tecladista nessa turnê. É? É. Que legal, cara. Que legal. Pô, não sabia disso aí, não. Foi a primeira vez que eu fazer do grupo. E já fazia um tempão. Já estava dividido os teclados com o Dizzy Reed, que é o tecladista desde o tempo do Use Your Illusion. Ô, Duda, qual foi o primeiro disco da Tequila que tu ouviu? Tu lembra da primeira vez que tu ouviu o Guns? Eu lembro. Eu estava na escola, escutei Sweet Child O' Mine, e foi uma febre, assim. A gente estava vindo dos anos 80 muito complicado, né? Musicalmente foram anos muito pop, e vi uma banda de rock vestida daquele jeito, meio hair metal, meio hard rock, meio metal. Era uma mistura. O Guns, cara, acho que o Guns tem uma coisa muito bacana. Eu vou analisar como professor de história, tá? Não como músico. O Guns tem uma coisa muito bacana, gente, que ele mistura o hair metal, os cabelão, aqueles lá, né? O metal, tá? O punk com o Duff. O Duff é punk, né? O Duff tocava Ramones, tá entendendo? Ele cantava Misfits e Ramones nas versões do Guns. Eles têm uma coisa do hard rock dos anos 70, mas todo remodelado por causa disso. Então, o Guns, gente, ele conseguia agradar a vários estilos musicais e por isso se tornou muito popular. Ele tem uma pegada de punk, ele tem uma pegada de hair metal, ele tem uma pegada de metal, ele tem uma pegada meio de Motorhead das calças e tudo mais. Ele tem uma pegada do hard rockzão lá dos anos 70, mas remodelado. E aquilo ali que o Guns faz de chegar no top 1 das paradas, cara, abriu as portas. Pensem comigo, aquilo ali abriu as portas para 2, 3 anos depois surgiu uma nova banda, que esse mato foi aberto pelo Guns e essa banda fez muito sucesso, chamada Nirvana. Que a fuder, né? Eles passeiam por várias vertentes do rock, né? Tu pode ouvir New York Dolls ali, como a Glam Rock ali, a Boston, essa galera setentista, como destacou bem. Aquela música, aquela trilha do Exterminador do Futuro e o Kobe Mine, é um metal total. Metal. Welcome to the Jungle é metal, velho. Welcome to the Jungle. Motorhead é metal. Sabe? Tipo, é isso aí. E aí, cara, tu vê isso tudo no palco, dá um nó na cabeça das pessoas. Aquilo era final dos anos 80, 88, 89. Pega o 90. Cara, aquilo ali abriu as portas o pessoal de Seattle misturar aquilo ali com o punk, e aí surgiu Nirvana, Alice in Chains e outras bandas, tá? Graças a essa abertura de porta que o Guns faz ali na virada dos 80 para 90. Porque daí o cara... Ele estava forte, né, Duda? Nos anos 80 ali, né? Aquela galera ali pós-punk, né? O New Order, logo depois que o Joy já acabou. É isso aí. E o Guns entra com os 2 pés na porta da MTV e deixa a porta escancarada para entrar o Nirvana, para entrar todas as bandas que a gente falou aí de Seattle, Soundgarden, tanta gente.
para entrar porta dentro da MTV e transformar os anos 90 nos anos mais rock, depois de muito tempo. Né, cara? A gente teve ali anos 60, 70, muito forte, anos 80, mais pop, assim, né, em matéria de mainstream, de grandes companhias de televisão, tudo mais, a MTV era uma delas. E aí surge o Nirvana para botar abaixo tudo. E o Nirvana abre portas para outras bandas que nunca tiveram muito acesso à MTV. Apareceram, o Ramones era uma delas. A MTV nunca foi muito aberta ao Ramones. Depois que entra o Nirvana, o Ramones aparece na MTV nas guerras nos anos 90. Anos 80 não tinha Ramones na MTV. Não tinha nada disso. Não se conta na MTV. O Ramones foi no underground ali, né? O underground mais, assim, posicionado, né? Mas nunca foi mainstream. O único cara do punk rock que aparecia na MTV ali na virada dos 80 para 90 e aparecia nas outras televisões que trabalhavam com música era o Billy Idol, saca? O resto não. E aí, nos anos 90, graças ao Guns, depois ao Nirvana e outras bandas, aí várias bandas, surgiu o Acid Offspring, né? Todas essas bandas conseguiram aparecer. O próprio Bad Religion, que vem lá dos anos 80 para 90, ele vai ter uma abertura na MTV, no 90, ele passa os 80 todos se aparecendo na MTV. Sim. Duda, temos perguntas aqui da nossa audiência aqui, quero mandar um abraço aí, ó, quem tá aqui, Júlio Sasquatch tá aqui assistindo a gente, Produto Oficial tá com a gente, a Pisca Produtora tá com a gente, o canal Rock RS tá aqui com a gente, galera te manda um abraço aqui, Duda, também. Pô, cadê o rapaz aqui, cara? O Pablo Thiago Petri é o administrador da Rock RS. O Juliano Carenato mandou mensagem, né? Isso. Ó, uma pergunta que eu separei, ó, do nosso amigo Alex Barbosa. Valeu, Alex. Duda, conta a história quando você foi pedir autorização para o Júpiter para gravar a música. Eu acho que ela sabe o que faz, né? Essa, né? Ela sabe o que faz. Os caras querem ver histórias, né, cara? Os caras querem ouvir história. Cara, vamos lá. Isso aqui. Pô, história, cara. Você tá aí pra isso. É que eu tenho que me preparar para interpretar. Essa interpretação é difícil. Não, aí que é bom. Se a gente planejasse, não ia soar tão bem. Tá, vamos lá. Tô preparado. Chego na casa do Júpiter, com papel para ele assinar a liberação da música. Ele tá com um copo de vinho assim na mão e ele... Vou tentar imitar. Faz muito tempo que eu não imito ele, tá? Vou tentar imitar. O que é isso aí? Eu falei, cara, isso aqui é o papel de liberação. Pra gente gravar, ela sabe o que faz. Ele, vocês vão gravar, ela sabe o que faz. Fantástico. Eu falei, cara, a gente fez a versão. E aí tu tem que liberar ele. Tá só um pouquinho. Aí, atrás dele tinha um roupeiro gigantesco, gente, com várias portinhas. Ele pega, abre uma das portas, põe um copo de vinho lá dentro e fecha a porta. Pega o papel, ele... e vocês já gravaram a música? Já. Quem é que vai... Qual selo que vai gravar? Eu falei, a City. Ele, tá. Ele pegou uma caneta, aí ele ia assinar, eu, que legal. Ele para, eu fico assim, ó. Olho para ele, olho para o papel, olho para ele, olho para o papel, e ele... Posso te fazer uma pergunta? E eu... ele não vai assinar. E eu... Tu sabe onde é que tá meu copo de vinho? Ele tá lá aqui, naquela porta aqui. Aí ele pegou o copo de vinho e tomou e assinou. A assinatura dependeu de saber... A assinatura dependeu de saber onde estava o copo de vinho. Se eu não soubesse, ele não ia assinar. A liberação foi por causa do copo de vinho, foi o gatilho. Foi o gatilho. Ele pegou, eu falei, tá, naquela porta ali, ele... é mesmo. Pegou, tomou o copo de vinho, assinou. A música foi muito legal, a gente tocou. Eu tive a sorte, né? Eu tive uma sorte danada, cara. Aliás, sou uma pessoa realmente muito sortuda, graças a Deus. E de acompanhar toda a gravação da Sétima Efervescência, todos os dias. A gente gravava depois, e eles gravavam antes. E teve uma vez que ele chegou para mim e falou assim, Duda, vamos lá na cozinha tomar um café. Eu falei, vamos.
tem um negócio pra te contar. Eu falei, tá, beleza. Aí chegou lá, meu, onde eu gravei, tá? Tava tudo flat, tava tudo bacana na mesa. Quando eu fui escutar de novo, a mesa tinha sido mexida, ninguém mexeu. Tem gnomos mexendo na mesa. E eu, como é que é? Ele, tem gnomos mexendo na mesa. Eu falei, meu Deus do céu. Então tá, né? Eu vou começar a cuidar, cara. Eu não saía de perto da mesa. Eu falei, que tenha mesmo, vou ficar aqui cuidando. O cara me avisou. E, cara, as gravações da sétima efervescência foram uma das melhores experiências da minha vida. Eu também estava gravando o meu primeiro disco lá, então foi uma coisa assim do tipo, que bacana que eu estou gravando e que bacana que eu estou vendo uma pessoa que já gravou os discos que eu sou fã e é minha influência gravando antes. Eu ficava maravilhado assim, vendo ele cantar as músicas, vendo ele interpretar o Miss Lexota 6, ele fazia aquela coisa muito porto-alegrense, em vez de falar 6MG, ele fazia 6MG, aquela coisa anasalada, sabe? E eu falava, caramba, cara, não é feito, é o anasalado da voz dele mesmo. Então eu ficava prestando atenção em tudo aquilo. Quando eu entrava depois para gravar, era muito barbada, já sabia como estava o posicionamento do microfone, como tu chegar e como tu cantar, mas eu assistia o cara antes, 2 horas assistindo ele antes, todos os dias gravando. Que linda história, cara. Que demais disso. E até hoje eu não sei se tinha gnomos mexendo na mesa. Mas... Não achou os gnomos? Não. Que loucura. Mas podem ter aparecido na mixagem. A mixagem não tá. É possível, bem possível. Duda, Eduardo Toniolo tem uma pergunta para você, ó. Meu velho, qual a tua opinião sobre o Your Illusion, o volume 1 e volume 2 do Guns? Bomba. Descasso, né? Pelo amor de Deus. É influência para todo mundo, tá entendendo? É influência para todo mundo. Appetite for Destruction, Use Your Illusion 1 e 2, é influência para todo mundo. Eu acho que todo mundo que montou banda naquela época, e eu sou um exemplo disso, escutava isso aí, sacou? Eu escutava as suas influências, mas também escutava essas coisas que eram top one, né, cara? Tava no hit parade, primeiro lugar das paradas, então eu escutava. E, pô, primeiro lugar das paradas com banda de rock. Pô, faz tempo que não rola isso, tá entendendo? Cara, para ter uma ideia, para mim, Guns veio na minha vida um disco duplo ao vivo, clássico do Guns, ao vivo, live 93, que pega uma mescla, toda a fase noventista do Guns, que estavam no mundo, no topo, e eles ao vivo eles eram espetaculares, shows já de 3 horas, Guns já era toda aquela megalomania, mega palco, mega estrutura, e é um disco que bebe muito a fonte dos 2 discos, né, do álbum duplo, e cara, é uma evolução musical absurda dos caras. Tu ouve o Appetite for Destruction, que já é um puta disco, e tu ouve os 2 álbuns, é um absurdo ali, os caras fazendo tudo ali, fazendo country, fazendo rock progressivo. Tem gente que acha que é um exagero aqueles discos, que o Guns ficou tudo muito gigante, mas é só uma tradução do quanto a banda estava transcendendo limites, né, cara, de criatividade, de produção, né, é absurdo o que eles fizeram nos anos 90. Mas, gente, não querendo encerrar, né, Cássio, mas já ainda quase 1 hora aqui, cara. O papo é bom, vai longe. Não, a gente tem que se arrumar para ir pro chão, né, velho? Então, pelo amor de Deus, vamos, né? Duda, para fechar todas, então, eu vi um corte no Instagram me fez refletir que somos a última geração a ver o Guns N' Roses. O que tu acha do legado do Guns como um todo, e a gente, de certa forma, somos aí os últimos viventes de testemunhar aí os shows do Guns. Espero que o Guns dure muito, né? Mas sabe como é que é? As bandas clássicas estão acabando, né? Como é que tu sente isso? Cara, eu acho que aí é uma pergunta bem para professor de história mesmo, né? Perguntou para a pessoa certa, né? No final das contas. Cara, eu acho que, gente, aproveitem, a vida é muito curta, aproveitem cada minuto da vida, vão aos shows, as pessoas
e os artistas que a gente está vendo aí, de uma hora para outra, não vão existir mais, vão ter outros artistas, isso é fato. Mas o que vocês chamam de clássico hoje é bom assistirem, porque pode ser a última oportunidade, né? Não percam essa oportunidade para dizer assim, como eu queria ter ido. Não, vai, depois tu conta como é que foi. É mais legal tu contar como foi do que, eu queria ter ido, não é verdade? Vão aos shows, tá certo? Abração, beijão para todo mundo, fiquem com Deus, ótimo show do Guns N' Roses hoje para todo mundo, e a gente se encontra lá no Hipódromo do Cristão. Feito. Bora, galera, segue o Duda no Instagram, escuta aí as canções do Duda aí, que tem coisa boa vindo, mas não vou contar mais detalhes, é ou não é, Duda? Depois a gente fala. Nos próximos episódios, próximas lives. Sim. Duda, meu velho, obrigado, tá, querido? Forte abraço pra ti, tá? E se encontramos hoje à noite lá. Um abração para vocês. E para a galera que vai no show, se encontramos lá logo mais. E a banda ainda vai passar por São Paulo, vai passar por São José do Rio Preto, Campo Grande, Cariacica, Salvador, Fortaleza, São Luís, Belém do Pará. Beleza, meus amigos? Aproveitem que ainda tem ingressos à venda, tá bom? Um forte abraço para vocês. Até mais. Valeu!